Olá, na nossa última aula, nós estávamos analisando a parte da substituição tributária no ICMS. E eu dei para vocês a explicação, né, da para frente, para trás, e dei lá o slide como funciona, quem são os contribuintes do imposto. Produtor, industrial, comerciante. E aí eu comecei a análise com vocês do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, e eu expliquei a substituição para frente, né? Quando você tem um fato gerador que você presume a ocorrência, há uma antecipação do pagamento, e caso aquele pagamento não ocorra, vai haver desculpa, aquele fato gerador não ocorra que você presumiu, você vai ter o direito à restituição do tributo. No caso do ICMS, a restituição é feita ao contribuinte substituído, porque tem uma lei expressa nesse sentido. Bem, questões controvertidas no ICMS. O primeiro deles é o seguinte: quando a gente vê o 150, parágrafo 7º, e tradicionalmente ele é aplicado para as substituições para frente. É quando a gente pensa efetivamente nele, né? O fato gerador ocorre no futuro, você antecipa, um terceiro recolhe antecipadamente, que é tipicamente substituição tributária. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um tema, e esse tema é importante especialmente para a PGE, mas para a PGM também. Para a PGE é o tema 456 com repercussão geral. 456 com repercussão geral. Ele estabelece que o 150, parágrafo 7º, ele pode ser adotado para hipóteses com ou sem substituição tributária. Ou seja, quando a Constituição faz menção a responsável, não é responsável só no conceito técnico jurídico de responsável tributário. Responsável lato sensu. Então, a lei vai indicar uma pessoa, um sujeito passivo, que vai recolher aquele tributo antecipadamente com base numa presunção. Pode ter substituição tributária, então quem vai recolher é o substituto, ou pode não ter substituição tributária. E quem vai recolher é o próprio contribuinte. Só que ele vai recolher antecipadamente, antes da ocorrência do fato gerador. E aí eu vou dar um exemplo, que foi uma discussão que tinha muito aqui. Caiu na PGE do Rio de Janeiro, já caiu em outras procuradorias, porque era uma discussão muito grande. Aqui no estado do Rio de Janeiro era uma discussão imensa, que era a seguinte: pensem lá no quadrinho que eu dei para vocês. Quando você tem substituição, então o industrial substitui o comerciante. Mas o que acontecia? Às vezes a lei do Estado, ela vinha e dizia o seguinte: no caso do Rio de Janeiro não era nem lei, era um decreto, tá? O que ela vinha e dizia? Você, comerciante, quando a mercadoria vem de um outro estado, numa operação interestadual, veio do estado A para o Rio de Janeiro. E esse comerciante que está no Rio de Janeiro vai vender a mercadoria. O fato gerador aqui não é pela operação interestadual, é pela venda. Então, a venda da mercadoria é feita dentro do estado do Rio de Janeiro. Só que o produto veio de uma operação interestadual, ficou claro? O produto que aquele comerciante vai vender no estado do Rio de Janeiro vem do estado de São Paulo. Então, teve uma operação interestadual antes. Por quê? O que acontecia? A legislação do Rio de Janeiro dizia: você, comerciante, vai pagar esse ICMS da sua venda, tem a operação interna no meu estado, antecipadamente. Você não vai recolher no momento da saída da mercadoria. Você vai recolher na hora em que aquela mercadoria entrar no meu estado. Então, na hora que ela entrar, você vai recolher pela operação interna, antecipadamente, com base na presunção que você vai vender. Vocês vejam, não tem substituição tributária, é o próprio comerciante que vai recolher. Ele vai sair da sistemática geral, que é incidência na saída da mercadoria. Ele vai ter que recolher num outro momento, que é na entrada da mercadoria, não é nem no estabelecimento, é no estado do Rio de Janeiro, porque a operação é interestadual. E ela vem de um outro estado, e ele vai ter que antecipar o pagamento daquele ICMS. Aqui no estado do Rio de Janeiro não era nem por lei, era por decreto. Por que ele fazia com decreto? Qual era a tese
da PGE, e aqui eu vou juntar duas coisas que eu já dei aqui, algo que eu dei muito tempo atrás, para vocês se lembrarem, para vocês entenderem esse precedente, esse tema 456, né? Que era a tese do Estado de Janeiro da PGE? Ele dizia o seguinte: eu não estou alterando o momento da ocorrência do fato gerador. O fato gerador é na venda da mercadoria pelo comerciante. O que eu estou fazendo é alterando só prazo de pagamento de tributo. E prazo de pagamento de tributo, eu não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos legalidade, anterioridade, alteração de prazo de pagamento, como não é majoração ou criação de tributos, o Supremo tem uma súmula vinculante entendendo que a alteração de prazo de pagamento não precisa de lei, não precisa observar a anterioridade. E aí, por isso que era feito por decreto. Ele dizia, olha, eu não estou alterando o fato gerador, não estou alterando o aspecto temporal do fato gerador, eu estou só fixando um outro prazo de pagamento. Ao invés de você pagar na saída da mercadoria, você paga na entrada da mercadoria no Estado. Alteração de prazo de pagamento não precisa de lei, então eu faço por decreto. O que aconteceu nesse tema? O Supremo Tribunal Federal disse que isso não é alteração de prazo de pagamento. Se você antecipa o pagamento, mesmo que seja sem substituição tributária, mas antecipando o pagamento em função de uma presunção, com base no 150, parágrafo 7º, você precisa fazer isso por lei. Sem substituição tributária, você pode fazer desculpa, não pode fazer por decreto, tem que fazer por lei. Pode ser uma lei ordinária, mas precisa ser por lei. E ele considerou inconstitucionais todas essas cobranças que o caso do Estado do Rio de Janeiro fez com base em decreto. Ele entendeu que era matéria de reserva legal, né? Porque não se tratava de alteração de prazo de pagamento. Ele entendeu que era, na verdade, a alteração do aspecto temporal do fato gerador, de quando ele ocorre. É claro que eu não estou mudando o momento da ocorrência do fato gerador, mas eu estou gerando uma presunção. Então, para gerar uma presunção e um recolhimento antecipado por força de uma presunção, com base no 150, parágrafo 7º, ele entendeu que precisa de lei em sentido estrito, pode ser uma lei ordinária, mas não pode ser decreto. Caso tenha substituição tributária, antecipação, caso tenha substituição tributária no ICMS, como nós já vimos aqui, é por lei, mas a reserva é de lei complementar, né? As normas gerais têm que estar previstas em lei complementar. Para outros casos, onde eu não tenho essa exigência de lei complementar, para casos onde você pode antecipar sem substituição tributária, bastaria uma lei ordinária. Ok? Então, esse é o tema 456. Isso é importante. Então, você não pode antecipar pagamento sem substituição tributária por decreto. Tem que ser por lei. Pode ser lei ordinária. A única exigência constitucional de lei complementar é substituição tributária no ICMS para frente, que é a que eu dei para vocês. Artigo 155, parágrafo 2º, 12, a linha B, onde a Constituição exige lei complementar. Ok? Então, isso é relevante. A outra discussão que também chegou ao Supremo, que também foi objeto de um tema com repercussão geral, mas aí eu diria que é um tema até anterior, né? Mas é uma discussão diferente. É o tema 201 com repercussão geral. É uma outra controvérsia. Vamos pensar, que deixa eu abrir de novo lá compartilhar novamente a minha tela, eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Ok. Então vejam o seguinte, eu disse aqui para vocês, lembre da substituição tributária para frente no ICMS, aqui eu estou voltando para o ICMS, tá? Substituição tributária para frente no ICMS. Eu disse que a Constituição, de forma expressa, estabelece que quando o fato gerador não ocorre, então o comerciante não vende a mercadoria, a Constituição assegura o direito à restituição. Qual é a discussão do tema 201 com repercussão geral? É porque, às vezes,
a venda ocorre, ou seja, o fato gerador ocorre, o comerciante vendeu a mercadoria. Mas vendeu a mercadoria com base num valor ou menor ou maior do que aquele que foi utilizado como base de cálculo para que o industrial antecipasse aquele recolhimento. Por que isso? Deixa eu dar uma explicação para vocês entenderem essa discussão. Quando o industrial antecipa na substituição tributária para frente, ele não sabe ainda qual vai ser o valor de venda da mercadoria pelo comerciante. Salvo um produto que é tabelado, que no Brasil hoje em dia você não tem mais quase nenhum, né? O comerciante tem uma margem de lucro, né? Ele pode vender por qualquer valor. Aquele produto fez um sucesso, ele vai vender por um valor mais alto. Aquele produto encalhou, ele vai vender por um valor mais baixo. É uma questão de mercado. Então, como é que o industrial vai ver na fase anterior? Ele vai recolher o imposto se ele não sabe o preço de venda. E aí a base de cálculo do ICMS, de uma modo geral, né, que está lá no artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96, ela parte do valor da mercadoria. Né? E o industrial não sabe. Então, para resolver esse problema, a Lei Complementar 87 de 96, no artigo 8º, para a substituição tributária para frente, o 8º trata da base de cálculo na substituição tributária para frente. Ele diz que o industrial vai recolher com base numa estimativa. Não é uma estimativa da cabeça dele, tá? É um arbitramento, é um valor que é estimado com base nas regras do artigo 8º. Então, o artigo 8º traz lá as regras. De uma forma simplificada, é sobre o preço médio daquela mercadoria, o valor médio de venda daquela mercadoria. Mas tem outras regras, você tem frete, você tem vários tipos de mercadoria, né? Você tem prestação de serviço. Então, o artigo 8º vai lá fixar qual é a estimativa. Então, não é da cabeça do industrial, tá? Mas ele recolhe com base numa estimativa. E na hora que o comerciante vai vender, essa estimativa pode se confirmar ou não. A discussão do tema 201 era o direito à restituição. Se por acaso o comerciante teria direito à restituição do ICMS que foi antecipado, é uma restituição proporcional, no caso daquele valor de venda real dele não corresponder ao valor que foi utilizado pelo industrial, né, com base lá no artigo 8º, na estimativa. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que haveria um direito subjetivo à restituição do comerciante, que é sempre pelo comerciante na substituição para frente, né, artigo 10 da Lei Complementar, e ele poderia sim pedir uma restituição parcial se o valor de venda fosse inferior. Qual foi o fundamento do tema? Na verdade, esse tema 201, ele decorreu também, ele foi julgado simultaneamente com duas ADIs, com a ADI 2675 e a ADI 2777. Essas ADIs 2675 e 2777, elas diziam respeito a leis estaduais, que traziam a possibilidade desse direito à restituição. Eles permitiam a restituição com base no fato gerador quando ele ocorre é menor. E essas leis estaduais foram consideradas constitucionais nas ADIs, né? E aí gerou a tese da repercussão geral. Qual foi o fundamento do entendimento do Supremo? É porque ele entendeu que uma estimativa, nunca que é uma estimativa fixada exclusivamente no interesse da arrecadação, né? Porque aqui no caso concreto era uma substituição tributária fixada no interesse da arrecadação, exclusivamente em relação a isso, não envolvia nenhum benefício fiscal, era somente no interesse do fisco. Ele entendeu que você não poderia ter uma substituição tributária desse tipo, que é o que a gente está aqui analisando, né? Onde uma estimativa prevalecesse sobre um valor real de venda. Então,
você teria essa possibilidade, esse direito de restituição. É claro que o comerciante, para ele é muito fácil, né? Ele sabe quanto ele deixou de ICMS na industrial, ele sabe quanto o industrial recolheu de ICMS antecipadamente, e ele sabe a base de cálculo, se ele vendeu a mercadoria por um valor maior ou menor. Então, o comerciante verificando essa diferença, ele entra com pedido de restituição. Pode ser em dinheiro ou pode ser crédito, né? Mesma sistemática do artigo 10. Qual é a outra pergunta que é feita que eu acho que também interessa para o concurso da PGE? O raciocínio todo aqui foi para restituição. No entanto, o mesmo raciocínio vale e é defendido pelos estados e pelas procuradorias estaduais para o caso do valor real de venda ser superior à estimativa. Vamos dizer que a industrial recolheu sob o valor de R$ 1.000 e o comerciante, aquele produto fez um sucesso maravilhoso e chegou a R$ 2.000. O Supremo não disse que a estimativa não pode prevalecer sobre o valor real, para o bem ou para o mal, né? Vale para os dois lados. Não pode valer só para o contribuinte, né? E então, nesse caso, a Fazenda poderia cobrar eventuais diferenças, né? É claro que algumas leis estaduais estão fazendo, exatamente em razão dessa possibilidade, ela prevê nas suas leis estaduais, para fins de compensação, uma obrigação acessória de que o sujeito passivo identifique caso haja valores a maior, né, tenha havido pagamento, a base de cálculo seja maior, que ele faça a compensação, que ele abata, ele informe e lance aquilo como débito dele, né, e crédito perante a fazenda, um crédito para a fazenda, né? Ou seja, pague a maior, né? Ele precise pagar aquela diferença. Geralmente ele faz dentro de uma compensação financeira ou tributária para poder fazer aquela restituição. Por quê? Porque a fazenda não tem como fiscalizar os comerciantes. Se ela tivesse como fiscalizar os comerciantes, ela simplesmente deixava o comerciante recolher na fase dela. Ela antecipa porque ela não tem essa possibilidade. Só que ela não fiscaliza. O comerciante sempre sabe o valor de venda dele, quando vai vender ou por mais ou por menos. Sempre. Mas a fazenda não. Então ficaria muito injusto só o comerciante pedir a restituição e a fazenda não fazer a cobrança. Então, tem várias leis estaduais que prevêem uma obrigação acessória, né, de declaração que o comerciante declare quando ele venda a maior aquela mercadoria, exatamente para que haja o recolhimento da diferença. Ok? Então, isso é importante. A última discussão que eu quero ver com vocês é uma discussão recentíssima. Eu vou voltar a ela quando estudarmos restituição de tributos, mas eu gosto já de destacar aqui para vocês entenderem. Foi um tema repetitivo que foi julgado agora pelo STJ, que vocês talvez tenham visto em boletins informativos, saíram várias notícias no Jota, que é o tema 1191, que diz respeito aí ao artigo 66 do CTN. O que eu estou falando, né? Fato gerador não ocorre ou ocorre a menor, o comerciante vai ter direito à restituição do tributo. Quando o fato gerador não ocorre, quando não tem venda da mercadoria, ok, não tem problema. Mas quando o comerciante vende a mercadoria por um preço menor, o fato gerador ocorreu. E aí poderia ter, como o ICMS é um imposto indireto, poderia ter embutido no preço e repercutido o imposto. E aí os estados, as procuradorias estaduais começaram a arguir, porque o imposto é indireto, que para o comerciante pleitear a restituição, no caso de um fato gerador ocorrida menor, que é uma restituição parcial, que ele teria de comprovar que não retransferiu encargo ou obter uma autorização do contribuinte de fato, porque o comerciante é de direito do contribuinte de fato, que é o consumidor final.
O que aconteceu? Nesse tema 1191, repito, eu vou me aprofundar quando estudarmos o 66 do CTN. Nós estamos ainda, não chegamos lá, mas só para vocês já irem construindo o raciocínio. O STJ entendeu que o artigo 66 não se aplica aqui. O comerciante não tem que comprovar que não repercutiu, ou que suportou encargo, ou que o contribuinte de fato, ou autorização do contribuinte de fato, porque ele entendeu que é uma técnica legislativa, né? Quem recolheu à fazenda o ICMS antecipadamente foi o industrial, né? Ele já deixou o valor desse ICMS lá na indústria. É por isso aquele que tem a legitimidade. Então não faz sentido você exigir a autorização do de fato, porque na verdade ele teria suportado aquele encargo, né? Então ele entendeu que por ser uma técnica legislativa, uma técnica de cobrança antecipada, não é algo que ele vá efetivamente transferir para o consumidor final. Então, contribui de fato. Então, não se aplica o 66. Então, ele vai pedir a restituição aqui. Caso o fato gerador ocorra menor, ele vai comprovar que os valores, né, que o valor de recolhimento foi a maior, ele vai pedir a restituição administrativamente ou em juízo, vai receber em dinheiro ou em crédito, mas sem precisar comprovar o artigo 66. Ok? Então, isso é importante. Esse repetitivo é recente, é uma ótima questão para múltipla escolha, para dissertativa também, mas especialmente para também múltipla escolha. Ok? Então, esse é um ponto que é relevante. Com isso, nós vimos todas as principais discussões relacionadas à substituição tributária no ICMS. Fechamos substituição. Dando continuidade ao tema responsabilidade tributária, nós vamos começar agora a análise da responsabilidade dos sucessores. Eu vou seguir o CTN, ok? E aí eu vou começar lendo, né? Porque na verdade não vai me dar para eu dar todo o artigo, mas eu vou começar dando o artigo 130 do CTN. Esse artigo 130 é importantíssimo para a PGM. Ele costuma cair muito em prova. Tem questões relevantíssimas sobre ele, inclusive um tema repetitivo do STJ, que ele julgou em 2024. Então, eu vou ler com vocês o artigo e vou explicar. É um tipo de sucessão de responsabilidade por transferência e diz respeito aos tributos fundiários. Então, vamos ler. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse de bens imóveis. Então, impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil, posse de bens imóveis. E é o caso do IPTU e é o caso do ITR. E bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens. São taxas fundiárias, taxas de serviço relacionados à prestação de serviços para o bem. Esse é o exemplo da taxa de coleta domiciliar de lixo, a TCDL. Na época, né, que a taxa de incêndio, nós já vimos a discussão da constitucionalidade da taxa de incêndio, que está com repercussão geral lá no Supremo, né? Mas a taxa de incêndio, ela, se considerada constitucional, ela está aqui também, tá? Os estados sempre pediram a aplicação do 130 para a taxa de incêndio. É uma taxa fundiária. Se é constitucional ou não, nós já vimos a discussão, né? É uma outra controvérsia. Se ela é inconstitucional, obviamente não vai ser cobrada, né? Não deveria ser cobrada. Então, pelo menos, mesmo tendo modulação de efeitos, não vai ter cobrança para o futuro. Então, aqui, mas ela, em tese, ela se enquadraria aqui. Contribuições de melhoria e contribuições de melhoria. Então, IPTU, ITR, TCDL, contribuições de melhoria. São todos tributos fundiários. Subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, o que significa isso? Quando alguém adquire um imóvel com débitos tributários, e aqui pode ser compra e venda, doação, é qualquer transmissão de propriedade, né? Você vê que a figura do adquirente é qualquer título. Quando ele adquire aquele bem, por qualquer ato, né, de transmissão aqui inter vivos,
porque nós vamos ver que o causa-mortes é um outro. Aqui são adquirentes por transmissões intervivos. Você vai ter uma sucessão. Então, quem adquirir aquele bem imóvel com dívidas tributárias passa a ser responsável por sucessão, salvo se constar do título a prova de sua quitação. Aqui eu vou explicar isso na próxima aula. O que eu gostaria de terminar aqui a nossa aula explicando? Qual é o tipo de responsabilidade aqui? Isso já caiu muito, caiu na PGM de Niterói há muito tempo atrás, já caiu em vários concursos de procuradorias municipais, porque você tem o contribuinte originário, da época do fato gerador, que era o antigo proprietário, teve um fato posterior que foi a venda do bem, ou uma doação, por exemplo, você transferiu aquele bem para um terceiro, aquele bem veio com dívidas tributárias, o adquirente passa a ser sucessor. Qual é a natureza da responsabilidade do adquirente? Ele é substituto tributário? Ou seja, a fazenda só pode cobrar do adquirente? Você exclui o contribuinte originário. É uma subsidiariedade? A fazenda vai primeiro cobrar do alienante, depois do adquirente? Contribuinte originário, depois do adquirente, do sucessor? Ou vice-versa? Cobra primeiro do adquirente e depois, se não for não tiver patrimônio suficiente, vai cobrar do alienante? Ou tem solidariedade entre eles? É interessante que a jurisprudência do STJ, que é muito casuística, mudou ao longo do tempo. E quando caiu essa questão na PGM de Niterói, a resposta era uma. Se vocês forem ver o gabarito desse concurso, vocês vão ver que a resposta era uma, que não é mais a resposta correta, porque hoje em dia a jurisprudência já mudou. O entendimento mais recente do STJ é que a responsabilidade ela é solidária. Vocês vejam, o artigo não fala em nada, ele fala a dívida subroga-se na pessoa do adquirente. Subroga-se na pessoa do adquirente. Isso quer dizer que é solidário ou é exclusivo do adquirente? O entendimento atual do STJ é de que a responsabilidade é solidária. Todas as decisões mais recentes são nesse sentido. O STJ entendeu como não houve exclusão expressa do contribuinte da relação tributária, a fazenda pode cobrar de qualquer um deles, do alienante ou do adquirente daquele imóvel, tá? Solidário. Vou dar para vocês alguns precedentes. A RESP 17.23.817, a RESP 17.23.817, esse é um precedente de 2021. A RESP 94.2940, 94.2940, esse é uma RESP mais antigo, ok? Então, vocês vejam que são os entendimentos mais recentes. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar analisando com vocês o artigo 130 do CTN. Até lá!